Bom, essa semana a gente teve uma grande polêmica envolvendo uma foto minha com o presidente Jair Bolsonaro. E eu recebi muitas críticas de pessoas que eu admiro, respeito, gosto. Eu recebi uma avalanche, um massacre feito pelos jornais que tinham como objetivo principal me desmerecer para assim atacar o presidente Bolsonaro. E, bom, eu fiz algumas anotações aqui porque esse assunto, eu não quero esquecer nada do que eu gostaria de falar. Foi uma semana difícil para mim, foi uma semana que mexeu muito comigo, porque não é fácil ser atacado dessa maneira, especialmente com muitas, não só demérito e até humilhação, mas mentiras, muitas mentiras, né? Como é fácil mentir, né? Como é fácil, as pessoas mentem com muita facilidade. E o jornalismo brasileiro, na sua grande maioria, a gente tem assistido isso, eles não têm vergonha nenhuma de mentir, nenhuma. Eles erram dados, eles não se preocupam em realmente apurar as questões, eles simplesmente soltam um jornal com ódio, com raiva, atacando as pessoas, diminuindo as pessoas. E é incrível que essa é a liberdade, né? Liberdade, cada um pode escrever o que quiser, desmerecendo, humilhando as pessoas, quando nós estamos num mundo onde todo mundo, no politicamente correto, toma tantos cuidados em falar com as outras pessoas, você não pode falar, né? Não pode classificar, rotular as pessoas, e depois, quando é a seu favor, quando você é para você ou defender algo que você acredita, você pode sim humilhar, destruir a reputação de uma pessoa com estalar de dedos. Na verdade, eu estou aqui para dar uma explicação para os meus seguidores, que apesar de me defenderem, né, as minhas redes sociais, elas cresceram, as minhas redes sociais tiveram muita movimentação, eu tive muito apoio dos meus seguidores. Não é a primeira vez que um vento forte vem balançar essa velha árvore de 50 anos, essa aroeira que está aqui. Mas claro que todo vendaval ele deixa prejuízos, as folhas caem, os belos frutos caem muitas vezes. O importante é que a raiz ela fica profunda, firme no solo. E eu fui constituído dessa maneira. Eu fui moldado dessa maneira. Eu vou começar com essa história contando um pouco de como eu cheguei no governo, né? Porque eu sempre fui apolítico, né? Eu nunca me envolvi com política. Um erro meu, na verdade, porque eu acho que todo cidadão tem que se envolver com a política, porque é assim que ele vai fazer, ele vai definir os seus interesses, os interesses da sociedade que ele representa. E eu confesso que fiquei um pouco à distância disso, especialmente porque eu fiz um erro em escolhas políticas. Anos atrás, eu confesso mais de uma vez que eu votei no antigo presidente nosso. Já que estão falando nomes de todos aqui, vou falar o nome do Bolsonaro, vou falar, eu votei no Lula. Confesso, eu votei no Lula. Ele era encantador. E era mágico. Ele prometia trazer algo diferente para o nosso país. Não que o que estava antes era ruim ou bom, era apenas uma situação diferente. Eu sou filho de imigrantes e posso dizer para vocês, eu sei que muita gente tem muitas histórias para contar, histórias para contar dos dois lados, da época do governo militar, mas eu sou filho de imigrantes que vieram para o Brasil encontrar uma vida melhor aqui. Meu pai é alemão, né? Os dois estão falecidos, e minha mãe era italiana. Eles se conheceram num navio vindo para o Brasil. O país do futuro, dizia meu pai. Eu escutei a minha vida inteira meu pai dizer para mim que o Brasil era o país do futuro. E esse futuro não chegava, né? Nunca chegou realmente, de fato. O fato é que quando abriu-se a democracia, saiu-se do regime militar e nós tivemos a oportunidade de votar no nosso presidente, eu votei 2 vezes no Lula. A primeira vez ele não ganhou, e a segunda vez ele ganhou. E assim, eu me decepcionei muito com a política, porque
eu percebi, e quem não percebeu, simplesmente não viveu, ou não estava de olhos fechados, ou estava conivente com essa situação, o país foi depredado. Depredado. Eu não sei como a gente está ainda em pé, mas não importa. O fato é que a sociedade elegeu um novo presidente, eu nunca fui politizado, e eu procurei esse ano, como já tinha procurado no governo anterior a Embratur, né? Porque eu tenho um projeto para esse ano que vem, eu quero circular o Brasil durante 6 anos, nesse projeto chamado Biomas do Brasil, onde a minha ideia é resgatar o Brasil em todos os sentidos. Não só na conservação, todos os projetos de conservação que estão acontecendo no Brasil nesse momento, entender o Brasil, os seus parques nacionais, suas unidades de conservação, os seus povos indígenas, trazer essa questão também da cultura, porque eu acho que o homem, quando a gente fala em conservação, a gente tem que considerar o ser humano. Sem o ser humano, a palavra conservação não tem sentido, porque sem o ser humano, o planeta já está conservado. Sem a presença do ser humano, é ele que causa o impacto. Então, a palavra conservação exige a presença do ser humano. E hoje a gente tem, nosso grande desafio, no meu entendimento, é fazer com que o ser humano possa, nesse aumento exponencial, né, do número de habitantes, possa conviver em harmonia com o meio ambiente. Esse é o nosso grande desafio. E o nosso grande desafio também é a quantidade de alimentos, porque as pessoas comem e as pessoas esquecem de que elas se alimentam e precisa de campos para pastagens e precisa de campos para agricultura para alimentar todas essas bocas. Ninguém aqui faz fotossíntese. Ninguém faz fotossíntese, a não ser as plantas. Então, esse projeto que eu idealizei e que começa o ano que vem, eu fui até Embratur para tentar conseguir algum apoio deles, não dinheiro, um selo Embratur, que isso me ajudaria a buscar na iniciativa privada, melhoraria a cara do projeto. Pô, esse projeto é um projeto que tem selo Embratur, olha que legal. Me atenderam imediatamente. Foi difícil eu conseguir na outra gestão ser atendido pela Embratur. Aqui foi super fácil. Dei 2 telefonemas, falei quem eu era, falei que gostaria de conversar e fui convidado pelo presidente da Embratur para uma reunião onde eu expus o projeto. Ele falou, nossa, que projeto lindo. Puxa, seria tão legal a gente ter essas imagens aqui na Embratur. Eu falei, como assim? Eu falei, vocês têm tudo aqui, não tem? Não. As nossas imagens, os prestadores de serviço que prestavam imagens para a Embratur, os contratos eram temporários, você tinha de uso de imagem, era limitado. A gente podia usar até um determinado tempo e depois perdia-se o direito. Que absurdo, como assim? A Embratur não tem um stock image, não tem material sobre o Brasil, porque os direitos dos prestadores de serviço foram tomados de volta, né? O contrato acabou e aí teria que ser renovado, porque assim você ganha 2, 3, 4, 5 vezes, porque a gente sabe que essa foi a política anterior, e assim, não adianta a gente discutir, a gente sabe que foi isso. Né? Não adianta tampar o sol, né? Com a peneira, tampar os olhos. Você, só realmente um burro não entende o que está acontecendo no Brasil. Desculpa a sinceridade. Não é questão aqui de ser de esquerda, direita ou de centro. É simplesmente saber que existia um grande conluio no Brasil e que depredou o Brasil. E essa é uma das provas. Não tinha uma imagem. Eu falei, olha, todas as minhas imagens nos últimos anos, que são minhas, as minhas imagens brutas, são de vocês. Gratuitamente, sem ônus. São de vocês. O que eu vou fazer com aqueles tantos anos de imagens de Brasil maravilhosos que eu tenho? Eu já circulei o Brasil 2 vezes inteiro. Estou indo agora para a 3ª viagem. Quando eu soube que a Embratur não tinha imagens, eu consegui também uma audiência com o ministro da Educação, que me atendeu prontamente e eu falei, não sei se é a mesma coisa que a Embratur, mas eu gostaria muito de colaborar com todo esse material que agora vai ser produzido na expedição do Biomas, que eu quero que termine nas escolas. Eu vou fazer uma radiografia do país. Eu vou pegar cultura, fauna, flora, projetos de conservação. Cultura significa danças, culinária, os biomas, que são 6 no Brasil. O Brasil é um país continental. São 6 biomas.
Não existe outro país que é verticalizado como o Brasil. Os grandes países são horizontalizados, ou estão no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Nós não, nós temos 2 hemisférios. Nós temos desde desertos a ilhas oceânicas, como eu já falei, e até grandes florestas tropicais. Eu quero que esse material termine nas escolas. É um material incrível que eu quero dar para vocês. Doar a vocês. Que vocês façam uso. Ficou todo mundo entusiasta. Eu acho que esse era o meu papel. Eu tô com 50 anos. Eu já passei por todas as emissoras brasileiras. Eu já cravei a minha bandeira nas TVs a cabo mais importantes de fauna, de bichos, de animais, de natureza. Que passo vou dar eu agora? Eu vou colaborar com o meu país. Sem ideologia. Eu vou colaborar com o meu país. O presidente soube disso. E num evento que eu acabei passando porque eu estava sendo acompanhado por uma deputada que estava me apresentando, né, e facilitando esses meus contatos, porque são todos ministros, né? O presidente me viu e me convidou para um almoço, onde tinham outras pessoas que assessoram, que trabalham com ele, e me convidou para um almoço. E nesse almoço eu fui comunicado que o presidente da Embratur tinha dito ao presidente que eu tinha oferecido todas essas imagens, e o presidente da Embratur quis me nomear como embaixador do ecoturismo brasileiro. O que o presidente fez foi ele que endossou essa nomeação. E eu queria dizer a respeito dessa nomeação, que fizeram tanta onda, que ela é apenas um título, não é um cargo. Eu não tenho salário, eu não estou registrado, eu não serei parte da equipe do governo. Não, eu sou simplesmente um cara que, por conhecer o Brasil como ninguém, e isso eu posso desafiar, como ninguém, e desculpa, com todo respeito, muito mais do que qualquer um que está sentado agora assistindo esse vídeo, isso eu posso assegurar com tranquilidade, porque são 20 anos que eu faço o que eu faço, são 17 anos de televisão e 25 anos que eu estou ligado a essa questão de viagem de natureza e de Brasil. Eu conheço o Brasil, a Amazônia e o Pantanal desde os 10 anos de idade, eu estou com 50. Tá? Então, assim, ninguém conhece o Brasil como eu conheço. Ninguém andou o Brasil inteiro. Você pode conhecer mais uma região ou outra, mas o Brasil inteiro, como eu conheço, ninguém conhece. Então, assim, eu tinha competência para receber esse título, que, na verdade, é um título igual. Olha, esse mesmo título vai ser convidado, nem sei se já foi aceito, Chitãozinho Chororó, o Medina, o Guga do tênis. Não é um cargo. É pegar representantes do Brasil que têm expressão conhecida lá fora, porque meus programas estão sendo veiculados lá fora, as pessoas fora do Brasil me conhecem, para representar e falar em nome do nosso país no ecoturismo, que é o que eu conheço. Não só porque eu viajo ao Brasil, mas porque hoje eu opero o ecoturismo. Hoje eu levo turistas para a Amazônia e para o Pantanal. O presidente Bolsonaro é o presidente do nosso país, pelo menos pelos próximos 4 anos. No mínimo pelos próximos 4 anos. E sim, ele e a equipe dele, eles são o governo. E são eles que estão fazendo as coisas pelo país. Você pode discordar ou concordar, pode gostar dele ou não, isso é problema seu, meu, enfim, não importa. Ah, eu gosto dele, que bom. Ah, eu não gosto dele. Ok, não está em questão isso. Está em questão que ele e a equipe dele que estão direcionando e capitaneando o nosso país mínimo pelos próximos 4 anos. Qual é a minha postura? Ficar sentado? Olhando, esperando, ou ir bater na porta, aceitar desafios e falar, eu posso ajudar o meu país. Que é isso que eu posso fazer. E neste campo, especificamente, eu posso. Eu posso ajudar muito o meu país. Eu falo perfeitamente 4 línguas. Eu sou um comunicador. Eu tenho imagens do nosso país, eu conheço o nosso país. E eu acho que o turismo, sim, é uma ferramenta para a conservação. Por que esperar se eu posso agir agora? Foi assim que eu aceitei esse desafio. Eu sabia que ia levar pedradas. Não sabia que as pessoas iam ser, né, os jornais tão baixos comigo. Baixos e mentirosos. Agora nós vamos explorar também esse aspecto. Mas eu quis, em primeiro lugar, explicar o porquê eu aceitei e o que é esse título. Eu tive a infelicidade de estar ir justamente numa semana onde estava correndo toda essa polêmica do INPE, desses dados do INPE, que eu não estou aqui para discutir.
eu escutei os argumentos do governo, do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, fazem sentido, mas eu não estou aqui para discutir, né? Porque o INPE divulgou dados e da forma que ele divulgou, realmente foi péssimo. Foi péssimo para o Brasil. Foi péssimo para o Brasil. Não só internamente, mas também externamente. Foi péssimo. Um órgão oficial que é do governo anunciando dados de desmatamento como se esses últimos 6 meses fossem, o desmatamento fosse o mais amplo possível. Eu não estou aqui para defender isso. Algumas dúvidas me ocorreram, né? Mas eu não estava ali para julgar dados do INPE. Eu escutei as considerações do Ricardo Salles e logo depois, como foi justamente na semana onde eu tirei, foi no mesmo dia que eu tirei a foto com o presidente, é que teve todas as explicações a respeito do desmatamento, mostrando, enfim, o Ricardo Salles defendendo que aquele desmatamento tem a cobertura de nuvens. Quem não viu tem que escutar, porque é o seguinte também, tem que ler as notícias no integral, não adianta só ler o título, né? Você tem que ler ela por inteiro, para poder debater o assunto. Então, assim, ele deu explicações muito razoáveis, mas o fato que me fez acreditar mais no governo foi a forma com que os jornais se colocaram a meu respeito. Os mesmos jornais que estão acusando a questão do desmatamento são os jornais que tiveram a coragem de me massacrar, me humilhar e mentir em coisas que já são sabidas, não é um segredo nenhum. Eu não tenho segredos. Eu não tenho segredo nenhum. A minha vida é um livro aberto, eu não tenho segredos. Eu sou esse cara que vocês estão vendo aqui. Eu tenho 50 anos, eu não sou perfeito. Eu erro. Eu já errei muito na vida. Já acertei muito mais. O que importa é que a minha índole sempre foi positiva. Eu posso ter errado por desconhecimento, errado por imaturidade, mas eu nunca fiz algo de mal para alguém. Nunca. Nunca eu ia apoiar um governo que estivesse desmatando e apoiasse o desmatamento ilegal. O fato é que nós temos leis no Brasil. Nós temos leis que regem no centro-oeste e no sul do país, determinam que as áreas ocupadas, se você tem uma área, propriedade privada, 20% tem que constituir a reserva legal. Somente pode aproveitar 80%. Está na lei isso. Um cara, um agricultor, um pecuarista, que tem uma área de 100 alqueires, ele pode usar 80 alqueires se ele estiver no centro-oeste brasileiro ou no sul do Brasil. É lei. Os 20% de reserva legal. Na Amazônia, o contrário. 20% pode ser ocupado e 80% é reserva legal. Isso está na lei. Se um agricultor ou um pecuarista usa uma área que ele tem na Amazônia, 20% dela e deixa 80% como reserva legal, ele não está contra a lei, ele está a favor da lei, ele está fazendo o correto, que a lei determina. Ponto final. Acabou. Isso não tem conversa nem diálogo. Está na lei e tem que ser cumprido. Se alguém desmata além desta reserva legal, ou entra na sua reserva legal ocupando essa reserva legal, ele tem que ser punido. E eu tenho certeza absoluta, que o governo não vai apoiar, nenhum governo nem pode apoiar o desmatamento legal. Ok? O desmatamento ilegal é algo que vem acontecendo no Brasil há muito tempo. Não é esse governo que começou e não vai ser neste governo que vai terminar. Infelizmente. Para isso, existe a força da lei. As pessoas precisam ser punidas, as pessoas precisam ser... enfim, as pessoas precisam responder o que a lei determina. Isso inclui a mim. Isso inclui a mim. Eu, em 2002, tinha um criador conservacionista e fui autuado. É verdade, eu fui autuado. Diferente do que me acusaram que eu fui atuado por tráfico, disseram, olha, os caras falaram que foi atuado por tráfico. Não tinha tráfico. Se tivesse tráfico, eu estava preso. Não tinha tráfico. Eu tive um criador conservacionista. E o que significa um criador conservacionista? É uma entidade legal, registrada no IBAMA, que recebe animais vindos do tráfico. Vindos de locais onde eles não podem mais, animais que não voltam mais para a natureza. Eu recebi desde felinos de grande porte, como suçuaranas, primatas, até passarinhos
araras, enfim. Eu cheguei a administrar, dentro desse criadouro conservacionista legalmente constituído, mais de 1.000 animais, 1.200, 1.500 animais. Era muito animal. E isso demandava o quê? Demandava relatórios, demandava prestação de contas, porque eu tinha somente a tutela desses animais. Eu comecei pequenininho, nem sabia que isso ia chegar a essas proporções. Naquela época, nem biólogo eu era. Eu era economista. Eu trabalhava com economia. Eu era auditor de empresas. Pagava minhas contas com essa forma. E o dinheiro, o criador conservacionista não tem renda nenhuma. Como aquelas tutoras que guardam os cachorros abandonados. É mais ou menos isso aí, tá? Só que legalmente constituído. E por isso a Polícia Ambiental e o próprio IBAMA levavam animais para essa entidade. E eu não estava lá todo dia. Eu tinha que pagar as contas, eu tinha que trabalhar. E eu tinha funcionários lá, que tinham que fazer os relatórios. E os animais, eram muitos os que chegavam. Tinha animal que chegava, animal que morria, animais que estavam detonados, porque o tráfico detona os animais. E o que foi apurado, em um certo momento, que a gente estava fazendo uma conciliação, porque a gente ia se tornar do criador conservacionista para zoológico, porque ele estava se tornando muito grande, fiz muitas reformas para transformar isso em zoológico o criador conservacionista e atender as normas legais para zoológico, né? Nós estávamos com ainda outra administração, na época, que era, acho que era do PSDB, era Fernando Henrique. Foi nesse momento que houve a troca e entrou o PT. Eu sou apartidário, tá? Mas eu tenho que pontuar isso para ficar claro que desde que entrou essa nova gestão do PT, houve uma orientação no Brasil que os órgãos públicos fechassem todos os criadouros. Não era algo que você via num papel escrito uma ordem explícita, mas era uma orientação. Tanto que em 2002, de 2002 a 2005, foram fechados centenas de criadores conservacionistas. O criador conservacionista é uma ferramenta importantíssima, porque ele é um local que recebe esses animais. Hoje, a Polícia Ambiental, e você deve saber, perto da sua casa tem feirinha, se vendem animais, é fácil, aqui em São Paulo tem, você sabe exatamente onde estão as feirinhas. Vai em Guarulhos e você vai ver que tem feirinha, estão vendendo animais por aí. E não é só, tem um monte de animais sendo vendido pelo Brasil inteiro, e a Polícia Ambiental hoje, mãos atadas, porque se eles pegam esses animais e resgatam esses animais do tráfico, aonde eles vão depositar? Aonde vão depositar esses animais? Os criadores conservacionistas foi a caça às bruxas. Quiseram fechar os criadores conservacionistas e os comerciais. Nós ficamos 15 anos sem criadores comerciais, que agora começaram novamente a pipocar. O criador comercial é uma ferramenta importantíssima. Você pode ser contra, a favor, não importa. É uma ferramenta importantíssima. Próprios sites, e se você é da área, você sabe o que eu estou falando, recomenda os criadores comerciais como ferramentas para combater o tráfico de animais silvestres. Tráfico é legal? Não, porque todo tráfico é ilegal. Então, eles foram fechados. Somente ficaram zoológicos, que, diga-se de passagem, né, muitos zoológicos públicos, eles não têm dinheiro. Os animais estão pior nos zoológicos públicos do que não estão nos privados. Esse é um fato. Por quê? Porque o zoológico privado tem recurso, cobra uma entrada decente para que você possa... Isso é engraçado porque as pessoas viajam para fora do país, vão para Disney, sei lá para onde vão, e pagam $100 para entrar, $80 para entrar para um SeaWorld, entendeu? Um Busch Gardens, por exemplo, e não pagam R$5, R$10 para entrar no zoológico. Reclamam que vão pagar R$5, R$10 num zoológico aqui. Como é que vocês mantêm um zoológico desse jeito? Enfim, acabaram com os criadores conservacionistas. E eu fui um daqueles naquele rolo. O que eu existia nos meus relatórios eram inconsistências de animais durante todos esses... foram quase 8, 9 anos de criadouro, que chegava um bicho direto, morriam animais, porque é natural, morria animal porque morre, porque os bichos chegam detonados. Aí você tem que fazer relatório de óbito, aí você tem que fazer, o veterinário tem que ir lá e fazer, como chama? Fazer autópsia. Cara, então assim, em 10 anos, quase 10 anos de criador, eu tive, acho que foram, no total, 200 e poucos animais que ou estavam no relatório ou não estavam no relatório, entendeu? Eram disparidades. E aí, em cima disso, um bom motivo para fechar um criador, em vez de fazer uma conciliação, né, de tudo isso, um criador que era importante a Casa da Tartaruga, era grande o criador. Então, vamos atuar, vamos fechar e vamos punir. E pegaram, fecharam o meu criador e levaram todos os animais,
distribuíram os animais que não eram meus, era uma tutela, né? Eu era fiel depositário, levaram para vários outros lugares. E o que é mais engraçado é a questão do auto de infração. É como se fosse algo demoníaco, como o cara fez algo que tem que ser crucificado. Fui autuado. Como você certamente já levou uma multa de trânsito. Isso incapacita você em dirigir? Você não pode mais dirigir? Você leva uma multa? Ou se você foi autuado pelo imposto de renda, então você não pode mais operar uma empresa? Não pode ser mais um cidadão? Então assim, foi um auto de infração, cara. Foi simplesmente um auto de infração. Burocrático, diga-se de passagem. De diferenças de relatórios. E, sim, foi autuado. Isso não tira a minha capacidade de entender, de compreender e o meu conhecimento. Foi simplesmente um auto de infração. Então, assim, mentira número 1 que colocaram, a inverdade a respeito da razão pelo qual foi autuado. Eu era um cara que trabalhava a favor da legalidade dos animais e não da ilegalidade. E a segunda coisa foi a questão do boto. Eu estou até hoje, eu faço parte da AMPA, que é uma instituição que está ligada ao INPA, de pesquisadores, que fazem todos os projetos de conservação, os estudos dos mamíferos aquáticos da Amazônia. Dentre eles, o boto vermelho ou boto rosa, como você conhece. O boto vermelho estava sendo massacrado durante 10 anos. Fizemos em 2015 um grupo que tinha como objetivo grupos de entidades ligadas que estudavam o boto, entre eles o Projeto Boto, o próprio INPA, AMPA, enfim. E chegamos à conclusão de que se a gente não tivesse imagens da morte de um boto, a gente nunca ia poder mostrar para as pessoas o que realmente estava acontecendo, porque é tudo feito no meio da floresta. Tudo desaparece no meio da floresta. Durante 3 anos a gente tentou se aproximar de uma comunidade. Essa história toda eu conto, tá, num vídeo que tá o link, vai estar aqui nesse vídeo, tem esse link, você pode acessar para entender essa história toda, mas porque aí houve um filme, tudo, enfim, aí vai entender melhor. Mas o fato é o seguinte, só para resumir, eu vou direto ao final, porque me acusaram de matar o boto e de ceder essas imagens ao Fantástico. Eu, junto com o meu câmera, o Negão, que está comigo há 17 anos, eu meti ele nessa roubada. Eu falei, cara, a gente conseguiu contato com uma comunidade que mata o boto. Mata o boto. Eu já sabia. Quem vê o filme e as imagens, quem vê as imagens sabe que não era a primeira vez que essa comunidade matava um boto. A forma que eles limparam o boto, fizeram alça para poder carregar, né? Porque um boto, como é que você pega um boto para carregar, tirar ele dentro de uma canoa? Fizeram alça dentro nas nadadeiras peitorais para poder carregar o boto. É gente que já sabia o que estava fazendo, limparam o boto em 3 minutos. Quando eu saí dali, voltei aquelas imagens, a gente não tinha ideia de onde que elas iam. Essas imagens eram da AMPA. A gente só queria que isso fizesse parte da campanha para mostrar, olha, é isso que acontece. E por que eu fui? Porque eu era uma pessoa de confiança. Porque as comunidades ribeirinhas confiavam em mim. E eu fui dizer para eles, olha, vocês precisam nos ajudar nisso. Precisam mostrar o que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe porque a gente tem pesquisadores que estão aqui e estão vendo o que está acontecendo aqui. Né? Então, assim, vai sobrar um dia para vocês, porque os intermediários vão dizer que vocês estão fazendo a pesca da piracatinga. Eles matavam o boto para pescar a piracatinga, um peixe que nem era consumido no Brasil, era na Colômbia. Olha que absurdo. Eu sou sempre favorável às comunidades, mas não à custa do sangue do boto. Isso não. Eu acho que a comunidade tem que ter, porque eu conheço a Amazônia. Eu conheço as dificuldades da Amazônia. Eu sou favorável a eles. Eles têm o mesmo direito de ter um celular, botar um filho numa escola, que nós temos aqui. Mas nós estamos aqui julgando o que está acontecendo lá, sem conhecer a realidade amazônica. As nossas imagens foram fantásticas e em um único dia, numa sexta-feira, antes que o programa fosse veiculado no domingo, o ministro da Pesca e do Meio Ambiente assinaram a moratória que hoje protege os botos, a moratória da pesca da piracatinga, proibindo a piracatinga no Brasil, a pesca dela e o comércio dela. Isso foi um grande avanço. E eu me orgulho disso que eu fiz. E aí vem um desgraçado que manipula as coisas, vai até a comunidade e a comunidade fala, não, se protege. Eu entendo eles. Não, ele veio aqui e pediu para matar o boto. Nas palavras dele, ele pediu, sim, eu queria ver a situação que eles praticavam. Ele pagou a gente. Eu voltei para aquela comunidade. Inclusive, nesse filme, eles mostram eu mostrando, porque o cara veio aqui e falou, você fez isso. Eu falei, vamos lá então.
para ele falar na minha cara. E eu voltei para a comunidade, que eu amo, adoro essa comunidade, acho que eles são heróis, ok? Quero deixar claro. Só que assim, gente simples. E que virou, para mim, eu falei, quanto que eu paguei? R$100. R$100 eu paguei pela morte do boto. É isso que custa a vida de um boto na Amazônia? R$100? R$100 eu paguei para o barqueiro me levar até onde a situação ia acontecer. Eu explico melhor tudo isso dentro desse vídeo, ok? Que está aqui, você vai entender toda essa polêmica, toda essa história do boto, mas assim, de novo a história do matador de boto. Sendo que a própria revista Veja fez uma entrevista com o diretor falou que nunca ele acusou o Richard de matar o boto. Mais do que isso, os 4 institutos, os quais um deles eu estou vinculado até hoje, saíram em defesa com uma nota que vocês vão ver dentro dessa minha explicação, dizendo que eu fui um herói. E eu me orgulho disso pra cacete. Porque a situação que eu passei ali, ninguém, a não ser eu, o Negão, vamos saber o que nós passamos. Ninguém. Ok? Isso mudou a lei no país, eu tenho orgulho de ter colaborado com isso. Então, eu vou terminar essa história, né? Espero que vocês assistam o negócio do boto, que é muito interessante, né? Para vocês entenderem como tudo pode ser manipulado, né? Agradecendo esses jornais que soltaram essas mentiras todas, porque isso me deu mais segurança de poder trabalhar a favor do meu país ao lado desse governo que hoje está empossado legalmente. Me deram mais força porque vocês me destruindo e mentindo me fizeram pensar que tudo que vocês falam do atual governo talvez sejam mentiras também, cara. Calúnias, desmerecendo um governo que está tentando fazer as coisas. Eu não estou aqui para defender e passar pano para ninguém, ok? Porque eu não tenho cargo político. Eu não tenho cargo político. Eu não estou aqui como político. Eu estou aqui como um cara que é um ser humano, que vive nesse planeta, que erra como todos vocês, que conhece a Amazônia mais do que qualquer um que está sentado desse outro lado, com todo respeito. Se você é seguidor, se você gosta de mim ou não gosta, não importa, eu truco você, eu conheço a Amazônia muito mais do que você. Dos problemas da Amazônia, muito mais com você. Eu não sou perfeito, eu tenho meus erros, mas eu não sou mentiroso, eu não sou canalha, eu não sou hipócrita. E é isso que as pessoas que hoje olham e apontam o dedo são hipócritas, canalhas. E se fundamentam, não tem vergonha de mentir. Então eu espero que com isso esteja a minha explicação. Estou sendo feito franco, aberto, eu não tenho medo. Eu vou continuar essa guerra. Eu estarei em pé aqui ainda, porque essa árvore aqui, isso aqui é a aroeira, meu companheiro.